Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com o seu poder sobre a morte ressuscitou e nos deu assim a vida que dura para sempre. Amém. O que promove alegria e traz esperança para cada dia da sua vida? Imagino que, assim como eu, cada um de vocês tenha algo ou alguém em quem vocês depositam a esperança de vocês e em quem vocês buscam ter alegria. Um bom emprego, por exemplo, é um ótimo motivo para a gente se sentir alegre, esperançoso. Talvez nossa esperança e nossa alegria esteja num líder, um grande líder político, um grande líder religioso. Talvez as nossas alegrias sejam encontradas na esperança de ver o nosso time de futebol, aquele time querido do coração, sendo campeão. Quando nós olhamos para essas coisas, muitas vezes nós colocamos sem sombra de dúvida a nossa esperança e a nossa busca por alegria em cima delas. O que aconteceria com as nossas expectativas caso essas pessoas ou essas coisas falhassem? Se as pessoas que nós confiamos partissem antes de nós, se os nossos líderes, sejam espirituais ou políticos, falhassem conosco, se o nosso time do coração perdesse aquela final de campeonato que nós esperamos um ano todo para ver, não há outro caminho. O caminho é o caminho da tristeza, da frustração, da desesperança, da dor e das incertezas. Certamente, estes eram sentimentos que os primeiros cristãos estavam vivendo ao saberem que todas as expectativas que eles tinham sobre Jesus de Nazaré, como um líder político que libertaria Israel da opressão do povo romano, havia sido frustrado. Afinal, Jesus estava morto e agora sendo sepultado. E junto com ele, as esperanças do povo estavam sendo colocadas numa tumba. O relato da primeira Páscoa cristã, conforme o evangelista Marcos, nos revela que após a prisão e a morte de Jesus, as mulheres acompanharam aquele cortejo fúnebre até o túmulo, visto que elas queriam cuidar do Mestre pela última vez. Elas sabiam que os judeus não podiam exercer atividades após o pôr do sol da sexta-feira. Por isso, o evangelista inicia o texto dizendo que depois que terminou o sábado, as mulheres compraram perfumes. E no domingo, logo de manhã, bem cedo, elas foram ao túmulo de Jesus. Comprar perfumes ou bálsamos, como algumas traduções trazem, era pegar algo, um produto de cheiro suave, colocar sobre o corpo daquela pessoa falecida e então envolver alguns lençóis por cima da pessoa, ou colocar uma mortalha fúnebre sobre a pessoa. Isso era comum no tempo de Jesus. Mesmo motivadas a cuidar do seu mestre pela última vez, havia uma preocupação quando, no domingo de manhã, aquelas mulheres se dirigiam ao túmulo de Jesus. Quem vai retirar aquela pedra que foi colocada na entrada do túmulo? Os túmulos, nesse contexto, eram algumas fendas, muitas vezes escavadas em rochas, e na entrada do túmulo era escavada, então, uma vala, onde essa rocha era rolada para fechar o túmulo, para que então pessoas ou animais não pudessem entrar ali e retirar o corpo ou arrastar o corpo daquela pessoa dali. Eram pedras grandes, pesadas, e por isso a preocupação das mulheres: como é que a gente vai tirar de lá? Nós não temos condição para tirar, não temos força. Mas, para surpresa delas, a pedra já havia sido retirada. Deus já havia cuidado daquilo que elas não podiam fazer. E as surpresas de Deus não param por aí. Ao entrarem no túmulo para ver o corpo de Jesus, encontraram apenas um anjo de Deus sentado ao lado direito. O texto diz que essas mulheres, ao encontrar o anjo, ficaram atemorizadas. Ficaram com medo, assustadas. É a mesma reação que os discípulos tiveram quando viram Jesus andando sobre as águas. O texto lá no capítulo 6, verso 50 de Marcos, diz que os discípulos ficaram atemorizados, assustados, com muito medo. E então o anjo ecoa uma palavra de Jesus, também àquelas mulheres agora, dizendo:
não fiquem com medo, não fiquem assustadas. As palavras do anjo explicam o motivo pelo qual aquelas mulheres não precisavam ficar assustadas. Ele não para por aí. Ele diz, não fique assustada porque ele não está aqui. Vejam, ele foi ressuscitado. Irmãos, aqui nós vemos o primeiro sermão de Páscoa proclamado pela boca de um anjo. Um sermão de apenas 8 palavras. Ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Em outras palavras, o anjo está dizendo que a morte não tem a última palavra. O Cristo ressuscitado venceu a morte para todo sempre. Jesus se entregou à morte justamente para vencer a morte com a sua ressurreição. E como um presente, entregar a cada um de nós a vida eterna, a todos aqueles que nele creem. Este é o cumprimento da promessa descrita pelo profeta Isaías no capítulo 25, quando ele diz: o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos. E isso é muito importante. A ressurreição de Jesus não é para um grupo específico e fechado, mas é para todos aqueles que nele crê, inclusive a mim e a você, povo gentil, povo estrangeiro, aqui do Brasil, no ano de 2024. Todos nós nascemos em pecado, por isso todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós nascemos envoltos numa mortalha fúnebre, envoltos num lençol de funerária que está estendida sobre todas as nações, que foi lançada sobre todos os povos. Mas o Senhor Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, seu amado Filho encarnado, removeu esse manto de cima da humanidade e removeu de uma vez por todas. Ao se submeter à morte, Jesus destruiu a morte de dentro para fora. E agora ele enxuga todas as lágrimas dos nossos rostos. Jesus nos convida a colocar nele a nossa esperança, pois ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor e nós confiamos nele. Confiamos em Jesus porque, semelhantemente como ele fez com os discípulos e também com Pedro, como diz Marcos, enfatizando, aqueles discípulos no momento da prisão de Jesus, eles fugiram. E agora o anjo diz, vão para Galiléia, porque lá vai estar o Senhor Jesus esperando por vocês, ele vai adiante de vocês. Do mesmo modo, ele diz, diga aos discípulos e a Pedro especificamente, não porque ele era mais importante ou maior, mas porque o anjo quer enfatizar, olha Pedro, a tua negação a Cristo, no momento em que ele estava sendo julgado, está perdoada. A ressurreição de Cristo foi por ti. Ele levou, sim, sobre ele o castigo que era merecido por ti. Jesus dizendo a nós hoje, eu levei sobre mim o castigo que era para ti, para mim. E agora a ressurreição nos é dada por graça. Jesus nos chama a confessar os nossos pecados, a dizer, perdão, Senhor, pelas vezes que eu corri, que eu me omiti, que eu neguei. E é isso que nós fazemos a cada confissão no culto público. É isso que nós fazemos na nossa confissão particular, nas nossas orações a Deus. E recebemos sim de Deus o seu perdão, na absolvição, quando ouvimos as palavras, teus pecados já foram perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Confie nessa promessa. Pela fé, nós também confiamos que no seu corpo e sangue, Jesus, crucificado e ressurreto, são dados e derramados em favor de nós, como os dizem as palavras da instituição da Santa Ceia. Dado e derramado em favor de nós, para que nós recebêssemos aquilo que de maneira poética o profeta Isaías disse, uma festa com as melhores comidas e os vinhos mais finos. Participar da Santa Ceia é participar de uma festa na eternidade, com as melhores comidas e os vinhos mais finos, com o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador, dado e derramado em nosso favor para o nosso perdão.
como toda festa, a gente precisa ter um ingresso para entrar nessa festa. E o nosso ingresso para participação já foi nos dado no dia do nosso santo batismo, quando a nossa velha natureza foi afogada na água batismal e nós ressurgimos como uma nova criatura, não mais agora coberta por aquela veste negra da mortalha fúnebre, uma veste negra por causa do pecado, mas agora sim, com um manto branco da perfeita justiça de Cristo Jesus. Irmãos, a mensagem da Páscoa revela o fato histórico que somente Jesus foi capaz de fazer para promover uma alegria, para promover uma esperança para todos os dias da nossa vida. Muito mais do que dar uma alegria temporária que a vitória do nosso time pode dar, por exemplo, muito mais do que dar a esperança do que um grande líder pode oferecer, muito mais do que a expectativa que uma pessoa pode ter sobre outra e que muitas vezes acaba se frustrando, existe uma coisa que somente Jesus pode decretar e oferecer para a nossa completa alegria e realização: a vitória sobre a morte. Essa vitória é exclusivamente de Jesus. Ele amorosamente quer dividir conosco. Por isso, a cada culto, a cada contato com a sua palavra, a cada participação na ceia do Senhor, a cada realização de um batismo, Jesus deseja marcar com pecadores um encontro e oferecer-lhes exclusividade, a exclusividade da vida eterna através dele. A alegria e a esperança que São Paulo e os outros santos apóstolos receberam pela graça de Deus também são entregues a mim e a cada um de vocês pela pregação de Cristo, na qual vocês e eu estamos. É pela pregação de Cristo que vocês e eu estamos sendo salvos. O Cristo ressuscitado venceu a morte para sempre e renovou a nossa esperança. Ele é o Deus vitorioso que nos dá a verdadeira alegria. Nós colocamos a nossa esperança nele, pois foi ele quem nos salvou. Por isso, vamos cantar e nos alegrar, como disse o profeta Isaías. Porque Jesus Cristo ressuscitou e nos socorreu, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Somente por causa dessa verdade eu posso, nesse momento, desejar a cada um de vocês uma feliz e abençoada Páscoa, cheia de alegria e de esperança em Cristo Jesus. Amém.